Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo o apóstolo João. Evangelho segundo João, capítulo 16. Nós faremos a leitura na nossa versão oficial, a ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Evangelho de João, capítulo 16, do verso 1 até o verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar vos recordeis de que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós estamos domingo a domingo seguindo a Jesus e somos convocados para o culto pelo Senhor. Somos ouvidos, fortalecidos, animados, encorajados, confrontados pela Tua santa palavra. Nós somos chamados, Senhor, a inclinar o nosso coração e reconhecer a nossa profunda dependência do Senhor. E é isso que nós fazemos como Teu povo nesta manhã. Dependendo da palavra que vem do Senhor. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Foi assim que o Senhor Jesus respondeu à tentação do diabo. E assim também nós devemos responder diariamente, Senhor. Por isso, dá-nos nessa manhã mais conhecimento da nossa profunda e extrema dependência do Senhor. Mas também de que nós encontramos no Senhor tudo o que precisamos e somos assistidos em todas as coisas, para termos uma vida piedosa e que adora o Teu nome. Rogamos-te, Senhor, que o Senhor fale mais uma vez com o Teu povo, e que não seja meras palavras, Senhor, fazendo morada na nossa consciência, aumentando nosso conhecimento para o nosso juízo, mas que seja, ó Deus, obra do Teu Espírito, transformando o nosso coração, a fim de que vivamos de maneira que o Senhor se agrade de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Você consegue imaginar o que aconteceria se um bebê fosse perdido em plena selva africana? O que aconteceria com um bebê na selva africana, sozinho? Meus irmãos, não se enganem com a famosa personagem de Edgar Rice, Tarzan, publicada pela primeira vez em 1912 e hoje já tendo aparecido em diversos filmes, livros e até quadrinhos.
não se engane, um bebê não sobreviveria na selva se não fosse por uma ação divina extraordinária. E essa ação, essa história do Tarzan é uma história fictícia. Um bebê não conseguiria se alimentar sozinho, e a chance de um animal cuidar suficientemente bem de um bebê humano é extremamente remota. Extraordinária, não ordinária. Um bebê na selva africana, se não morresse de fome ou pelas altas temperaturas que a floresta alcança, certamente seria predado por um grande felino, um crocodilo e até uma grande serpente africana. É claro, irmãos, que todos nós reconhecemos a dependência extrema que tem um bebezinho. Nós reconhecemos. O que às vezes nós não pensamos direito é nos perigos que a nossa alma está exposta no mundo e quanto nós somos vulneráveis. Nós somos talvez, irmãos, mais vulneráveis aos perigos espirituais do que um bebê seria na selva africana. Os perigos espirituais no mundo são terríveis, irmãos. Eles são muito maiores do que o perigo de se encontrar com um grande felino, um hipopótamo, um crocodilo ou uma cobra. Não sei quantos de vocês sabem, mas o animal que mais mata na África é o hipopótamo. E eu estou dizendo a vocês que há perigos maiores à nossa alma. Não se engane, irmãos, nós precisamos ser auxiliados como um bebê perdido na selva africana. Nós precisamos ser. E é isso que o capítulo 16 do Evangelho de João nos fala. João segue o que ele estava falando no capítulo 15, descrevendo aquela conversa de despedida com o Senhor Jesus. E agora ele dá um olhar de novo na perseguição, mas mostra um perigo por trás da perseguição que é ainda pior. Mas ele não deixa evidente apenas os perigos às quais a alma dos discípulos estavam expostas. Ele deixa também muito claro que os discípulos não estariam sozinhos, eles seriam assistidos, eles teriam assistência da parte do Senhor. Os discípulos não estavam abandonados sozinhos na selva deste mundo. Os versos de 1 a 4 demonstram-nos a intensidade do perigo, e os versos seguintes, de 5 até 15, mostram e descrevem a obra do Paracleto, uma obra de alguém que vem substituir a Jesus à altura. João, então, nesses versos, apresenta a nossa completa dependência do Espírito e nossa profunda assistência no Espírito. Nós veremos essas duas verdades, irmãos. Veremos a nossa completa dependência no Espírito e veremos a nossa profunda assistência no Espírito. Guarde essas duas verdades, porque nós veremos cada uma delas. A primeira verdade do texto é a nossa completa dependência do Espírito Santo. Então fique com a sua Bíblia aberta e acompanhe a exposição nos primeiros 4 versos do texto. Nossa completa dependência do Espírito Santo. João, escrevendo aqui o diálogo que eles tiveram com Jesus, espera nesses 4 primeiros versos mostrar que nós dependemos do Espírito Santo. Principalmente eles, a quem foram ditas essas palavras inicialmente, mas também a todos os crentes que viriam a ler esse texto. João tinha a intenção de mostrar que a dependência que os discípulos de Jesus tinham era profunda e completa, assim como nós também temos a dependência do Espírito Santo. Mas ele fala da dependência que nós temos do Espírito Santo sem sequer mencionar o Espírito nesses 4 primeiros versos. Como ele faz isso? Mostrando a ameaça que viria sobre eles. Veja, irmãos, no primeiro verso, Jesus diz que estava dizendo as coisas que estavam dizendo. Ele falou no capítulo 15 que o mundo ia odiá-los, que eles seriam perseguidos, e agora ele retoma esse assunto e ele diz: eu estou dizendo essas coisas a vocês para que vocês não se escandalizem. Esse verso é o verso-chave. E essa palavra, se escandalizar, é a palavra-chave. Jesus quer que eles fiquem conscientes da verdadeira ameaça. Qual é a verdadeira ameaça?
Se escandalizar. O que é escandalizar? Apostatar da fé. Essa palavra escandalizar tem o sentido de fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em que deveria confiar e obedecer. A pessoa começa desconfiando daquilo que dizia confiar e termina odiando aquilo que deveria amar. Isso é apostasia, irmãos. Preste atenção, a verdadeira ameaça não é a oposição que levaria à morte deles. Jesus falou do ódio do mundo para eles, mas agora Jesus está dizendo assim, prestem atenção, a verdadeira ameaça não é eles tirarem a vida de vocês, é vocês não suportarem a perseguição e abandonarem a fé. A apostasia é a verdadeira ameaça, não tirarem a sua vida. Fazerem você abandonar a fé é a verdadeira ameaça, não arrancarem a sua cabeça fora. O apóstolo Paulo conta-nos, irmãos, sobre um homem chamado Demas, um homem que era um de seus amigos, que o abandonou, e nas palavras do apóstolo Paulo, o abandonou por amar o presente século. A dureza da vida cristã do primeiro século, irmãos, fez com que muitas pessoas abandonassem a fé, para preservar a sua integridade física e até os seus patrimônios, a posse dos seus bens. Alguns, como os chamados donatistas no século IV, rejeitavam e não aceitavam nenhuma daquelas pessoas que outrora tinham negado a Jesus para se preservarem. Eles não aceitavam como crentes aqueles que tinham negado a sua fé. Isso aconteceu nos primeiros séculos da igreja, meus irmãos. Mas você consegue imaginar o que é sofrer dor física extrema por crer em Jesus Cristo? Por dizer que Jesus é o teu Senhor? Você consegue imaginar? Você sendo torturado, os seus queridos sendo torturados, as pessoas que você ama. Como que você reagiria? Você diria, tire tudo de mim. Tire a minha vida, tire a minha família, mas eu não negarei o meu Senhor. Você diria isso? Meu irmão, se você for honesto, você dirá para si mesmo o seguinte: eu dependo do Espírito Santo. Eu não posso manter a minha fé sem o Espírito. Eu não posso honrar o Senhor com a minha vida e os meus bens acima de tudo, sem que o Espírito habite em mim. Você saberá que em si mesmo é capaz de deixar tudo para preservar a sua segurança física e a segurança de sua família e até seus patrimônios. Você sabe que seria capaz de abandonar a fé. Mas também sabe que isso é errado. Também sabe que nada deveria importar a você mais do que o Senhor Jesus Cristo. Mas o verso 1 já mostra que para a gente seguir firme, irmãos, nós precisamos do Espírito. Nós temos uma extrema dependência de que o Espírito fortaleça o nosso coração. Nos versos 2 e 3, Jesus segue então adiante mostrando o que aconteceria com os discípulos e qual é a mentalidade daqueles que empreenderiam perseguição sobre eles. Veja, irmãos, eles expulsariam os discípulos das sinagogas, eles eram judeus e a perseguição começaria dentro de um ambiente religioso, e eles julgariam que matando os discípulos eles estariam honrando e cultuando a Deus. Alguns judeus, mesmo como o apóstolo Paulo, pensaram que os cristãos blasfemos deveriam ser mortos e isso honraria a Deus. Mas Jesus diz que eles só fariam isso porque não conheciam o Pai e nem a Ele mesmo. Irmão, você entende como é difícil combater a cosmovisão, esse tipo de cosmovisão, a visão de mundo de um falso religioso? Ele não apenas mata, mas ele acha que isso é certo. Você consegue combater e lidar com um compromisso profundo do coração de perseguidores cruéis? Ou quando você assiste islâmicos matando cristãos, e a maioria de nós já viu algo desse tipo, você acha que eles estão ali pensando que eles estão fazendo alguma coisa errada?
Não, eles acham que eles estão honrando Alá. Para quem não sabe, Alá é o termo árabe para Deus. Tá? Alá não é o nome de Deus na cultura islâmica e na religião islâmica. Você entende como é difícil suportar e mais difícil ainda convencer essas pessoas que elas estão erradas? Imagine alguém batendo em você. Imagine alguém batendo em você e dizendo que faz isso por zelo a Deus. Era o que Paulo fez. Imagina as pessoas da sua família te expulsando da sua casa e dizendo que isso é por zelo a Deus. As pessoas contando mentiras sobre você. Não apenas o seu corpo seria triturado com essas coisas, mas o seu coração seria amassado. Você ficaria arrasado de ser abandonado pela sua família, pela sua fé. Você acha que consegue lidar com isso sozinho? Você depende do Espírito Santo mais do que um bebê depende de alguém se estiver perdido em uma selva africana. Não é fácil lidar com essas coisas que os discípulos lidariam muito em breve de quando Jesus falou para ele, meus irmãos, para eles. E veja, no verso 4, Jesus fala do propósito, do porquê não disse isso antes para eles. Ele não disse isso antes porque ele estava com eles, mas agora ele seria tirado, eles deveriam estar conscientes da necessidade que tinham. Eles deveriam saber que não poderiam enfrentar isso sozinhos. Na verdade, irmãos, a gente lê esses versos e fica pensando o que os discípulos estavam pensando quando Jesus estava dizendo todas essas coisas. Como leitor do Evangelho, você fica na expectativa assim, vocês não vão perguntar para ele como que vocês serão capazes de suportar tudo isso? Vocês acham que vocês são capazes de suportar tudo isso? Vocês realmente acham que dão conta? Imagine, irmãos, se fôssemos nós lá, e Jesus dizendo que a gente passaria por tudo isso. O que você diria para ele? Senhor, pode ficar tranquilo, eu tiro de letra. Podem me expulsar, podem me bater, podem me matar, podem tomar os meus amados, os meus queridos, podem matar os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo, e vai ficar tudo bem. A gente fica pensando, será que eles pensaram o que nessa hora, quando Jesus estava dizendo para eles? E não dá para saber o que os discípulos pensaram, irmãos. Talvez eles até tivessem pensado que eles não seriam mesmo capazes sozinhos, mas eles ficaram sem coragem de perguntar. Talvez o choque daquilo que Jesus estava falando era muito grande a ponto de eles sentarem e ouvirem o que Jesus estava dizendo. Mas sabe a impressão que eu tenho nos dias de hoje? Que alguns crentes acham que são fortes. Eles acham que são. Eles acham que são super fortes. Eu acho que eles estão muito contaminados pela cultura pop dos super-heróis, do Superman e tantos outros. Os crentes às vezes têm uma visão elevada de si mesmo, irmãos, e sabe como a gente sabe disso? A gente sabe disso não porque eles falam. A gente sabe disso porque a gente sabe que a vida de oração dos crentes é pobre. Porque se eles realmente achassem que eles são incapazes de suportar as dificuldades desse mundo, meus irmãos, eles estariam muito mais tempo diante do Senhor do que eles estão hoje. Talvez vocês estariam mais tempo diante do Senhor. Talvez você não se dá conta de que acha que é um super-homem, uma super-mulher, um super-crente. Você não é. Não se engane, você é mais vulnerável que um bebê perdido na selva. Mais. As dores do mundo, irmãos, a perseguição da fé, revelam o tempo todo a nossa dependência. E a nossa dependência do Espírito é real, com ou sem perseguição. Você não pode fazer nada de si mesmo, nada. Nada. Saiba e jamais se esqueça de que você depende do Espírito que Cristo enviou da parte do Pai. Nós não somos capazes de agradar a Deus em nada, senão pelo Espírito. Senão pelo Espírito. A nossa dependência, irmãos, é extrema. É extrema. Por isso, recorra ao Espírito que Cristo nos deu. Recorra ao Espírito. Nessa primeira parte do sermão, nos primeiros 4 versos, irmãos, nós vimos que o Evangelho de João,
nesse capítulo demonstra a nossa extrema dependência do Espírito. Agora, nos versos 5 a 15, uma porção um pouco maior, nós veremos uma segunda verdade que se desdobra em algumas partes. Essa segunda verdade é a nossa profunda assistência no Espírito Santo. Nossa profunda assistência no Espírito Santo. Fique com a sua Bíblia aberta e acompanhe com atenção a partir do verso 5. Dizer que nós temos uma profunda assistência no Espírito Santo, irmão, significa que as nossas necessidades são por completo supridas no Espírito. O Espírito é o nosso auxiliador. Sem Ele, nós não somos nada. Mas com Ele, nós podemos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Assim como as necessidades de um bebê perdido na selva seriam supridas se ele fosse encontrado por um adulto capaz de se locomover e de proteger a si mesmo e a ele, o Espírito é o auxílio divino infalível. Jesus primeiro criou na mente dos discípulos a compreensão da necessidade e da dependência, para que depois eles valorizassem a assistência que teriam no Espírito enviado da parte do Pai e do Filho. Então, nos versos 5 a 7, Jesus diz aos discípulos que uma nova era vai raiar, que é necessário que ele vá para o Pai, porque senão o Espírito não virá. Jesus diz, vocês não estão fazendo a pergunta, mas essa pergunta aqui de para onde ele vai, eles fizeram no capítulo 14. Aí você pergunta, mas por que Jesus está dizendo isso agora? Eles fizeram aquela hora que era a hora errada, agora eles deveriam estar interessados sobre o que estava acontecendo. Eles deveriam saber, Senhor, para onde o Senhor vai, por quê? Porque a perseguição está vindo. Isso tudo vai acontecer com a gente, o Senhor vai embora justo agora? Eles deveriam fazer essa pergunta. Porque Jesus está dizendo, olha, o Espírito vai ajudar vocês, assistir vocês de maneira especial. De maneira muito especial. Jesus iria, mas o Consolador viria. E o Consolador continuaria a obra do Senhor Jesus Cristo. E perceba, irmãos, o Espírito não seria um substituto diferente, menos glorioso, menos amável, menos bondoso, menos soberano, menos poderoso. Não, o Espírito iria habitar neles igualmente ao glorioso Senhor Jesus Cristo que andou ao lado deles. Aliás, o Espírito era Jesus neles. O Senhor estaria com eles por meio do seu Espírito. Sabe, irmãos, eu também costumo pensar às vezes e desejar encontrar a Jesus. Gostaria muito de encontrar o meu Salvador. Gostaria de ter o privilégio que os apóstolos tiveram, de andar com Ele. Eu até acho que esse desejo é um desejo infundido pelo próprio Espírito Santo em nós, que nos assiste no crescimento da nossa fé e da nossa esperança. Mas às vezes nós corremos o risco de desprezar e entristecer o Espírito. Não por amar profundamente a Jesus, não entenda errado. O Espírito se alegra disso. Ele se alegra de que nós amemos mais e mais a Jesus. Mas o Espírito pode ser entristecido se nós esquecermos de que por Ele estar em nós, Jesus está em nós. O Espírito, irmãos, é doce e maravilhoso. Ele nos santifica de dentro para fora. Ele opera em nós. Ele nos trata. Ele nos auxilia de diversas maneiras. Ele trabalha quando nós desconhecemos. Trabalha para a nossa santificação e alegria, nos capacitando a servir a Deus e amá-lo mais e mais. Sem dúvida, irmãos, ter andado com Jesus foi um privilégio ímpar. Mas um privilégio igual é ser habitado pelo Espírito. Mesmo não tendo visto o Senhor. Não despreze o Espírito. Não despreze, nem o entristeça. O despírito é o raiar de uma nova era escatológica conquistada por Jesus Cristo. Nós não estamos sem auxílio, nós não estamos sozinhos. Cristo está em nós porque o seu Espírito está em nós. O Pai está em nós porque o seu Espírito está em nós. Não despreze essa verdade. Não fique pensando, eu queria morrer e estar com Jesus. Você já está com Jesus. É claro que naquele estado nós vamos alcançar um estado de glória muito maior, irmãos. Mas não despreze o Espírito que Deus fez habitar em você. Não despreze. Cristo habita em você pelo Espírito e Ele é uma assistência
permanente, duradoura e suficiente é tudo que nós precisamos. Nós precisamos, irmãos, andar no Espírito no mundo em que nós vivemos. Nós precisamos andar no Espírito no mundo em que nós vivemos. Nós não podemos encarar o mundo e a nossa missão no mundo sem o Espírito. Nos versos 8 a 11, Jesus fala sobre a obra do Espírito no mundo, e nos versos de 12 a 15 ele fala da obra do Espírito na igreja. Nós veremos por partes cada uma delas. Primeira, nos versos de 8 a 11, a obra do Espírito no mundo. O Espírito nos assiste na nossa missão ao mundo, irmãos. O mundo é o nosso campo missionário. No final do capítulo 15 nós somos informados disso, que nós fomos enviados ao mundo assim como os discípulos. Mas como nós podemos convencer o mundo, irmãos? Como nós podemos convencer o mundo? Não podemos. Somente o Espírito pode fazer o que ele faz, convencer. Mas ele faz isso por meio de nós. Preste bem atenção, porque esses versos precisam ser corretamente interpretados. Jesus informa que quando o Espírito vier, ele convencerá, olha aí na sua Bíblia, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. O verbo convencer aqui, irmãos, tem o sentido tanto de levar alguém a reconhecer a culpa e se arrepender, como também de condenar alguém que não reconheceu. O Espírito é tratado como o advogado de Jesus e advogado daqueles que pregam a Jesus. Mas ele é alguém que anunciará por meio do povo de Deus ao mundo que é pecador, anunciará a justiça de Cristo e o juízo para aqueles que se opunham ao Senhor Jesus Cristo. E o Espírito fez isso por meio dos apóstolos. Essa profecia, irmãos, e essa promessa que Jesus dá aos discípulos, embora tenha implicações a nós, como diz Sinclair Ferguson, um estudioso, nós não podemos pular do cenáculo direto para a nossa sala de estar. Não podemos. Essa profecia foi cumprida no Pentecostes, quando muitos de vários povos do mundo ouviram a pregação do Evangelho por meio de Pedro e confessaram a sua culpa, reconheceram a justiça de Jesus e temeram o juízo vindouro. E da noite para o dia, a igreja aumentou de 120 membros para 3.120 membros. Da noite para o dia. Essa promessa foi cumprida no Pentecostes por meio dos apóstolos. Mas, irmãos, o Espírito continua convencendo pessoas hoje. Ele faz isso pela pregação do Evangelho, conforme apresentado na palavra. Ele faz isso por meio da igreja, quando esta, confiando no testemunho do Espírito, anuncia aquilo que o Espírito selecionou e registrou pelos escritos dos santos homens na palavra de Deus. Sem o Espírito, nós não poderíamos ter nenhuma esperança de que as pessoas se arrependessem e crescem. Não poderíamos. Mas porque o Espírito age por meio da igreja, nós podemos, irmãos, pregar o Evangelho e ver a sua obra acontecendo no mundo. Por isso, pregue o Evangelho, seja otimista sobre a pregação do Evangelho. O Espírito fará o trabalho interior que você não pode fazer. E Ele fará quando quiser e se quiser. Cabe a nós pregarmos. Não despreze a profunda assistência que nós temos no Espírito Santo. Não despreze. Quando você não prega, não anuncia o Evangelho, você despreza a assistência que você recebe do Espírito Santo. Eu não sei se vocês já viram, irmãos, uma historinha de alguém que estava lá no meio do mar perdido e dizendo assim, Senhor, me salva, e passa um pessoal e joga uma boia para ele, e ele diz, não, vou esperar Deus me salvar. Ele estava desprezando a ação de Deus. É isso que acontece quando a gente não prega o Evangelho, nós desprezamos a assistência do Espírito Santo. Talvez você diga assim, pastor, mas sabe de uma coisa? Eu não sou alguém eloquente para falar acerca do Evangelho. O Espírito Santo precisa de eloquência? Você consegue contar para as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida? Como Ele perdoou os seus pecados? Como Ele levou você ao arrependimento?
Você consegue contar para as pessoas a história de que há 2000 anos atrás, Deus enviou o seu Filho, que tomou a natureza humana, foi levado à cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo e glorioso, assentado à destra de Deus? Você consegue contar isso para as pessoas? Não precisa de eloquência para dizer isso, irmãos. Você precisa de alguns minutos por dia lendo os evangelhos. Você precisa daquilo que o Espírito já te ofereceu, a palavra. Portanto, não despreze a assistência do Espírito Santo. Não despreze. E quando você se cala e não prega o Evangelho, você despreza aquilo que o Espírito pode fazer por meio de você, para a glória de Cristo Jesus. O Espírito atuou por meio dos apóstolos de maneira extraordinária, irmãos, e atua por meio do seu povo de maneira ordinária. Mas ele não atua apenas por meio do seu povo, ele também atua no seu povo, a igreja. É isso que os versos 12 a 15 diz. No verso 12, Jesus diz que ainda havia muitas coisas para dizer, mas os discípulos não suportariam naquele momento. Eles eram, irmãos, profundamente limitados, sem o Espírito Santo. Eles ainda não tinham recebido o Espírito. Por isso Jesus está dizendo para eles o seguinte: quando o Espírito vier, Ele guiará vocês a toda a verdade. O Espírito falaria da verdade, porque não falaria de si mesmo. Ele falaria da parte do Pai e do Filho e anunciaria as coisas que aconteceriam. É isso que diz o verso 13. Além disso, preste atenção no verso 14. O Espírito glorificaria a Jesus. Glorificaria Jesus. Note, irmãos, como a Trindade está presente aqui. O verso 15 diz: tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que Ele, está dizendo sobre o Espírito, que Ele há de receber do que é meu e vou anunciar. Essa promessa feita aos apóstolos é uma promessa tão específica quanto a anterior, irmãos. Embora ela tenha implicações para nós, ela não foi dita inicialmente a nós, e nem cumprida inicialmente em nós. O Espírito comunicou aos apóstolos coisas que Jesus ainda não tinha dito a eles. Note, Jesus está dizendo para eles: tem algumas coisas que eu tenho que falar para vocês, mas vocês ainda não suportam. Quando o Espírito vier, Ele vai contar. Ou seja, eles ampliaram o horizonte da revelação que Jesus tinha dado nos 3 anos e meio de ministério, que andou com os seus discípulos. A obra do Espírito, então, amplia a relação divina, a revelação divina para os apóstolos. E qual que é a prova disso? Os escritos do Novo Testamento, irmãos. O próprio João é um beneficiário dessa promessa. Ele foi lembrado dos eventos, interpretou os eventos pelo Espírito e registrou neste evangelho que nós estamos estudando hoje as coisas que aqui estão. Tudo que o Espírito ampliou na visão dos apóstolos trazia glória a Jesus. E é por isso que nós vemos em todas as partes da Escritura a manifestação da glória de Jesus Cristo. Mas embora essa promessa tenha aplicação para os apóstolos, irmãos, ela também tem aplicação para nós. A promessa se cumpre nos apóstolos. Nós não receberemos novas revelações. Portanto, há duas aplicações práticas para nós desses últimos versos. A primeira é esta verdade: o Espírito não traz novas revelações hoje, mas Ele ilumina os nossos olhos na revelação que Ele já deu e que está onde? Na Bíblia. Aqueles que buscam novas revelações, irmãos, precisam se perguntar se a Bíblia é ou não suficiente. Nós cremos que ela é. Portanto, novas revelações são desnecessárias. O Espírito trabalha em nós para nos fazer entender aquilo que Ele já revelou na Escritura, quando capacitou os apóstolos a compreenderem e registrarem aquilo que nós temos e aquilo que chegou à nossa mão. Por isso, você desprezará a assistência do Espírito Santo se não ler a sua Bíblia. Você despreza que o Espírito operou nos apóstolos. E despreza a assistência que Ele nos dá na palavra. Ele fez essa palavra chegar até nós, irmãos, para que nós conheçamos o Senhor Jesus Cristo
de acordo com aquilo que o Espírito revelou aos apóstolos e que glorifica a Cristo. Não ceda ao espírito do mundo que busca um Cristo fabricado pela imaginação ou pela falsa espiritualidade. Conheça o Cristo apresentado pelo próprio Espírito Santo na palavra de Deus, na Bíblia. Portanto, não deixe de ler a sua Bíblia. Segundo, a obra do Espírito Santo glorifica a Cristo. O cerne, e preste atenção nisso, meu irmão, o cerne da obra do Espírito é apontar para Jesus. Isso é uma boa bússola para você perceber se está sendo assistido pela sabedoria do mundo ou pela sabedoria de Deus, que vem pelo Espírito Santo. E como você sabe disso? Se o seu amor, o seu deslumbramento por Jesus aumentam, isso é um sinal de que o Espírito que assiste os crentes tem atuado em você. Mas se você é alguém que permanece estagnado e seu amor por Cristo não se move, é possível que você esteja morto. Lembre-se de que a apostasia é um perigo real e ela começa, sabe como, irmãos? Ela começa com a apatia e a falta de encantamento com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Por isso, se falta a você deslumbramento por Jesus e por sua obra, você não está sendo assistido pelo Espírito Santo. Não está. E quando nós falamos de deslumbramento, para ficar claro aqui, o que é deslumbramento? É o ato de se encantar, ficar maravilhado com a pessoa e a obra de Jesus. Não se trata, meus irmãos, de uma emoçãozinha momentânea, mas de um crescente aumento de amor por Jesus, que se manifesta na luta por ser fiel a Ele e obedecer o seu ensino. Essa é a verdadeira e maravilhosa obra do Espírito em nós, e sem ela, nós estamos perdidos, como nós cantamos agora há pouco. Nós estamos perdidos. Sem o Espírito, irmãos, nós estamos perdidos em extremo perigo, muito mais do que estaria um bebê perdido na selva africana. Nem sempre nós somos capazes de reconhecer isso. Às vezes a dureza do nosso coração impede-nos de vermos como vulneráveis. Mas nós somos. Se nós não fôssemos tão vulneráveis assim, irmãos, Cristo, nosso Redentor, não nos teria enviado o Espírito Santo, que é Deus em nós. Nós precisamos do Espírito em nós porque somos completamente dependentes dele. Mas por outro lado, no Espírito, nós temos profunda assistência. Com ele não nos falta nada. Você pode vencer o pecado. Você pode testemunhar acerca do Evangelho. Você pode usar os seus dons para servir a igreja e o povo de Deus. Nós podemos, irmãos, inclusive recorrer a Deus em meio às aflições e às dores deste mundo. Nós podemos andar com Deus em um mundo perigoso porque nós somos habitados por Deus. Seu Espírito nos assiste pela sua palavra, ele nos santifica, o Espírito cuida de nós, ele nos leva até Jesus Cristo, ele glorifica Jesus Cristo, nosso Redentor. O Espírito nos faz partilhar da comunhão com o Pai e com o Filho, porque ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Isso significa, meus irmãos queridos, que embora nós estejamos expostos aos perigos dessa selva, o mundo, nós podemos descansar em Deus, porque o Santo Espírito nos assiste. Lembremos-nos, irmãos, o maior problema não é tirarem a nossa vida, nossos bens. O maior problema é a frieza espiritual que as dores e dificuldades do mundo podem produzir em nós. Mas se nós recorrermos ao Espírito, que revela na Escritura a glória de Cristo, então o nosso deslumbramento por Cristo será o remédio para combater a apostasia e para vencer as dores físicas deste mundo. E é o Espírito quem é capaz de, pela palavra, infundir em nós esse amor, deslumbramento com Cristo Jesus. Ele nos dará forças para sobreviver às ameaças dessa selva, desse mundo perigoso. Que Deus nos ajude. Oremos. Ó Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos faz saber quem nós somos e nos faz ver a nossa dependência do Senhor. E também nos faz perceber a
grandiosidade da tua graça, Senhor, que nos assiste pelo teu Santo Espírito. Nós te louvamos por isso, ó Deus, porque tu és bondoso conosco. E em ti mesmo é que nós recebemos todos os recursos necessários para que nós enfrentemos os grandes perigos do mundo, Senhor. Dá-nos, ó Senhor, que essas verdades estejam tão claras para nós, que nós não recorramos a outros, mas somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito. E que façamos isso orientados e guiados pelo teu Espírito na tua palavra. Fortalece-nos, ó Deus, a fim de que sejamos homens e mulheres, crianças, adolescentes e jovens, casados e solteiros, cheios do teu Espírito Santo, companheiros do teu Espírito Santo, como foi Cristo nosso Senhor. Te louvamos pela assistência que recebemos e porque por causa dela, Senhor, nós somos indesculpáveis. Por isso, dá, ó Deus, a nós que, temendo desprezar o teu Espírito, nós nos dobremos em oração e nos alimentemos da tua santa palavra, que temos acesso a todo momento. Louvado seja o teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.